Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o Reginaldo Machado, o doutor Reginaldo. Reginaldo, é um prazer tê-lo aqui conosco. O Reginaldo foi o primeiro médico em Vargem Alegre. É isso mesmo, Reginaldo? Por circunstâncias, sim. Foi isso mesmo. Reginaldo, você é filho de político. O senhor Reginaldo Nadinho. Isso. O senhor Nadinho foi o primeiro vice-prefeito eleito em Caratinga. Você tem recordação desse momento político? Tenho, perfeito. Tem muito. Meu pai, de fato, era político por vocação. Você lembra que naquele caso, naquele tempo, os vereadores não ganhavam nada. E ainda me lembro de um fato interessante, que meu pai, quando presidente da Câmara, por dois mandatos, ele, além de ter que arcar com as responsabilidades de pagar a pensão para frequentar aquela semana, que era uma semana de reuniões, ele ainda pagava a pensão do vereador de São Cândido, que era naturalmente um eleitor dele lá nas pretensões dele na Câmara, né? Então, toda ocasião que tinha essa reunião, meu pai vinha e trazia o de São Cândido, que era uma pessoa muito amiga da gente também, né? Uhum. Então, costumei ver aquele movimento. E dentro da minha casa, que era um corre-corre, era onde se discutia as coisas, etc., tudo. Então, meu pai era um indivíduo que tinha um interesse muito grande pelas coisas da política. E naquela ocasião, a gente, Vargem Alegre, lugarejo, né? E todas as coisas de Vargem Alegre tinham a dependência absoluta da Prefeitura de Caratinga e a gente, naturalmente, era obrigado a conviver com essas situações todas. Parece-me, Reginaldo, que naquele período em que o seu pai foi eleito vice-prefeito de Caratinga, parece que não era como hoje, que a chapa agrega prefeitos e vice-prefeitos. Parece que a votação era separada, é isso mesmo? Era, exatamente. E eu me lembro muito bem de uma situação em que eu ouvia alguém dizer, e várias pessoas, depois que meu pai até faleceu, de que meu pai foi em um dos pleitos aí disputados, ele foi eleito juntamente com o prefeito e ele teve mais votos do que o prefeito. Tinha uma amizade muito grande, né? Além do mais, contava com Vargem Alegre como base muito sólida, com uma quantidade de votos expressiva. Naturalmente, essa diferença talvez permitisse a ele ter esse tipo de votos a mais do que o prefeito, né? Isso eu vi muito bem isso em determinada ocasião da minha vida, sabe? Já com meu pai velho, mas algum comentário a respeito da atuação dele nesse sentido. Ô, Regi, se a gente fizer um paralelo, né, da política naquela época com a política de hoje, a gente vai encontrar alguma diferença? Há o mesmo interesse de servir a comunidade? Como é que você vê isso hoje? Eu acho, Salatiel, que naquela ocasião, você lembra como é que surgiam esses pequenos lugarejos, né? Ali despontava um indivíduo que tinha uma certa vocação, uma certa liderança sobre um determinado grupo, e essa liderança levava esse indivíduo a ser escolhido como representante. Dentro de um certo tempo ele era quase que a única opção que o lugarejo tinha como ter um representante junto à Câmara, e ele então aceitava o desafio. E era, na verdade, uma situação mais dura do que a de hoje. Primeiro porque o indivíduo tinha despesas com isso, você sabe disso. Além dele não ser assalariado, ele era responsável por muitas coisas dos seus eleitores, ele tinha que defender os interesses da própria comunidade e, naturalmente, junto dos interesses da comunidade, interesses de alguns dos seus eleitores em particular, né? Ô, Régio, você foi vereador em Timóteo. Por quantas legislaturas e como é que foi o seu trabalho nisso aí? Na realidade, a minha passagem pela política foi uma situação muito interessante. Eu, por 2 ou 3 vezes, tive a opção de a oportunidade de ser candidato a prefeito de Timóteo, candidato. Porque a Cesita tinha um interesse muito grande em ter um funcionário dela como representante dela dentro da comunidade. E existia, como
até recentemente, um distanciamento entre o eleitorado, entre a comunidade e a Acesita ou a Usiminas também. Então, eles tinham a intenção de ter alguém que conseguisse conciliar as duas coisas. Um indivíduo que convivesse dentro daquela comunidade e que também fosse um funcionário da empresa. Isso, segundo eles, facilitaria a comunicação entre os dois e, naturalmente, seria benéfico para as duas comunidades. E eu, por duas vezes, fui convidado e numa delas eu tive uma dificuldade muito grande de deixar de ser. Porque quando eu cheguei na minha casa e o motorista da ambulância do nosso hospital chegou na minha casa e me convidou, falou, estão te chamando no hospital. Pensei, o que houve? Tem alguma emergência lá? Não, não tinha emergência nenhuma, não. Era o João Gabriel, que foi amigo seu, conhecido seu, pelo menos do seu pai. Aí, quando eu cheguei no quarto dos médicos, que a gente chama de quarto de descanso de médico, eu logo de imediato percebi a presença de Emílio Galo, a presença do superintendente da Acesita e do nosso diretor. Do hospital. E de imediato eu senti, falei, esse ambiente aqui não é ambiente de médico. É político, né? Eu posso preparar meu ouvido para aceitar ou deixar de aceitar qualquer coisa. E então, o Emílio Galo, muito bem falante, muito ativo e um indivíduo muito vocacionado para a política, começou a me induzir, me levar na conversa e para eu percebi que ao final de um certo tempo eu ia ser convidado a ser candidato. Ainda era ainda existia um tipo de formação meio estranha de política. Você juntavam um indivíduo de um partido e do outro, e no final das contas dava a Arena 1, a Arena 2, PS, tá, aquelas PDS, isso, aquelas coisas. Misturava dois indivíduos e fazia aquele ali um partido. E um desses partidos estava precisando de um candidato, tá certo? Aí eu fui logo me preparando para dizer não, e ao final das contas deixei que ele argumentasse o que quisesse, colocasse as posições dele, mas eu falei, não, eu não posso, eu não tenho condição, o meu pai é uma pessoa nessas condições, teve dificuldade para me trazer até esse ponto, eu tenho muitos irmãos, tenho um compromisso muito grande com todos eles, acho que devo fazer o sacrifício que eu tiver que fazer para colocá-los em condições de tocar a vida sozinho. Aí eles falaram, não, mas você não precisa preocupar com isso não, rapaz, você não tem que preocupar com isso não. Eu sei que no final das contas, lá assim, no fundo da consciência deles, que eles queriam dizer o seguinte, se eu viesse a ser candidato... Eles vão bancar a campanha. Vão bancar e eu não vou ter que... Mas não chegamos a esse consenso, não. Então eu não quis ser candidato. Quando o Lelé, que é seu conhecido, também foi candidato, ele foi feita, eu fui convidado num determinado dia, eu era vereador, e num determinado dia meu filho ia fazer um psicotécnico no Márcio Cunha. Seu filho também é médico? É médico, está lá no Márcio Cunha. Mas ele não estava ainda não. Eu iria lá como acompanhante dele para fazer essa... Aí o prefeito da cidade, no momento, me convidou, falou, Reginaldo, o que você está fazendo amanhã? Eu falei, não estou fazendo nada não, rapaz, aqui, eu só tenho um compromisso aqui, mas é coisa boba. Ô, rapaz, estou precisando que você vá comigo a Belo Horizonte amanhã. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Não, vamos lá, nós vamos dar uma passeada. Então tá. Ô, Chieta, mas eu tenho que estar no Márcio Cunha. Não esquenta com esse menino, eu mando levar ele lá e etc e tal. Eu te pego amanhã cedo, 5 horas aí. 5 horas, me pegou e logo de imediato eu descobri o que seria isso. Aí veio logo a conversa. Não, nós vamos conversar com um indivíduo que bancou, ou que fez a campanha do Aécio, fez a campanha não sei mais o que, esses marqueteiros. Sei. E era na Rua da Bahia. Quando eu cheguei lá na Rua da Bahia, estava de fato um ambiente todo de política, e o camarada me mostrou a razão da minha ida lá. Eu não sei através de que expediente, como é que foi feito isso, como é que eram as coisas. Hoje, sabe que isso é mais uma área de profissionais, mas naquela ocasião não tinha essa coisa, não. Alguém tinha feito o que nós chamamos hoje de pesquisa,
E o meu nome brotou lá no meio como um Bom, né? possível candidato. Que uma vez, eu era um produto bruto, que teria mas que ser que trabalhado. se trabalhado, podia Sim, pegar sim. um nome. Aí o indivíduo era muito incisivo e falava muito bem. E me mostrou os indivíduos a quem que ele tinha lançado na política. Tinha feito a campanha do Aécio, que se deu muito bem. Tinha feito a do prefeito, não sei o que, etc e tal. Eu falei, não, nego, mas não é essa a coisa. Eu tenho certeza que vocês são muito competentes, mas eu não sei, talvez não seja competente bastante para aproveitar o seu trabalho. E aí eu não quis aceitar. Mas quando o Lelé foi para ser candidato, o Lelé saiu, deixou a prefeitura, ele me chamava, eu falei, Lelé, não quero por isso, não quero, não posso, não devo. Mas a presidente da Câmara, Helena, presidente da Câmara e do partido, do PMDB naquela ocasião, falou assim, me chamava de Regi, nós víamos até ter uma relação de camaradagem muito grande, porque o filho dela casou com uma sobrinha minha, que é filha do Assis, que você conhece. Eu conheço. Aí ela falou, ô Regi, nós estamos precisando de ter uma conversa. Eu falei, não, Lelé, depois a gente conversa assim. Aí o Lelé ligou para mim à noite e falou, Reginaldo, hoje é a última oportunidade que eu tenho de lançar seu nome. Se você não permitir, acabou, pronto, muito bem. Eu falei, não, Lelé, não quero. Não quero, não posso. Você sabe muito bem as minhas justificativas, eu não quero tomar seu tempo, não ter que te explicar essas coisas, não. Mas na manhã do dia seguinte, vão eles para o terreno do Lelé, onde esse grupo de candidatos iam lançar lá, escolher os candidatos que eles achavam que eram interessantes. E aí, 2, 3 dias depois, recebo eu o telefonema da Helena. Ô, Regi, estou precisando falar com você. Ela era uma pessoa boa, muito educada, e era diretora era um grupo escolar. Aí eu falei assim, Helena, vem cá, eu estou aqui no hospital. Não, eu não posso conversar com você aí dentro, não, quero falar fora daí. Onde você quer conversar comigo? Você pode vir aqui no meu grupo? Posso, perfeitamente. Fui lá no grupo dela. E ela me falou, olha, eu defendi a sua ideia, achei muito razoável a sua colocação de não querer ser candidato, ou não se julgar competente para tanto, mas eu não consegui fazer uma coisa, não impedir que o seu nome aparecesse lá como fazendo parte do grupo de candidato a vereador. Eu falei, Helena, pelo amor de Deus, acabou ficando do mesmo tamanho. Não, aí tal. Aí eu falei com ela, Helena, eu trabalho sei quantas horas por dia nesse hospital, não tenho nenhum contato com nada da comunidade, eu não sei dentro do meu consultório, eu não vou em áreas onde normalmente se pesca, né, em votos, e etc. Eu não vou participar. Aí, no final, eu falei assim, Helena, eu não sou um indivíduo que você está pensando. Se isso, acaso, se viabilizar, eu não vou ser um candidato, eu não vou colocar nome em outdoor, eu não vou botar nome em poste, eu não vou em nenhuma comunidade que eu até ainda não tenha ido, porque eu tenho certeza do que é que se fala quando a gente vai lá. Eu não vou fazer isso, não. Ela falou, não, você não precisa não, você tem muitos amigos, os seus amigos, a sua família, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 10 dias para você resolver essa situação. Falei, Helena, então tá bom, 10 dias dá bom para eu saber, até para me contabilizar com o que eu posso entrar. No dia seguinte eu vou trabalhar, já encontro com o presidente do PMDB, com o meu nome lá na lista, na cabeceira dos candidatos. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí, no final das contas, entrei naquilo e aconteceu uma situação muito interessante, porque eu, de fato, não fiz nada. Assim, eu podia mobilizar muito mais coisa, correr atrás de coisas e etc., tentar ganhar uns votinhos a mais. Mas, assim que terminaram as eleições, eu fiquei em terceiro lugar. Terceiro lugar. E na nossa primeira reunião, no nosso primeiro encontro, alguns dos meus colegas, dos meus futuros colegas, vieram a ser meus colegas, e falaram assim, Reginaldo, o dia que nós estivemos no meio desse ambiente, a gente ficou com a pena de você. Você entrar numa turma de cobra criada, você nunca mexeu com nada, nunca me falar que você fosse candidato nem a coisa de bairro, nem a representante de bairro, apareceu o nome lá. Aquilo, para nós, foi muito bom. Para nós foi muito bom. Mas
de uma hora para outra você aparece no meio da gente aqui. Eu falei, você, mas aí que tá... Então, eu acabei virando vereador por circunstâncias assim. Primeiro porque a Helena não conseguiu convencer o grupo lá de que não era para mim interessante, nem possível. E segundo, eu tinha lá uma quantidade de amigos muito grande. Aí aconteceu uma situação muito interessante, porque quando depois eu me encontrava com o indivíduo, amigo, né, cliente, ele falava, rapaz, mas você não fala, rapaz, ficava bravo. Você não falou que é candidato, sou eu, votei, eu e a fulana, não sei quem. Eu falei, não, mas tá bom, já foi. Deu para chegar onde eu acho que vai. E depois disputei mais um pleito, mas depois eu teria que fazer uma mudança muito brusca na minha vida, se eu quisesse continuar na política. Eu teria que ter avançado um pouco mais. E eu achei que não era hora. Eu falei, não, aqui está muito bom. Acho que eu já fiz o bastante. Ô, Régio, outro fato importante, né? Pelo menos eu vivi, achei isso muito interessante. Você foi o primeiro médico em Vargem Alegre. Isso. Foi uma recepção bacana. E, sem dúvida nenhuma, você foi aquela pessoa que despertou na rapaziada, falou, opa, tenho que fazer uma faculdade. E parece que hoje Caratinga, Vargem Alegre, desculpa, é a cidade, né, que tem o maior número de médicos formados. Como é que você vê esse negócio? Essa é uma situação interessante. O fato de eu ser o primeiro foi uma circunstância mesmo, é coincidência, né? Eu fui o primeiro e logo 4 ou 5 anos depois, não sei se em consequência disso ou se decorrência da mesma criação que nós tivemos, o Rosenberg veio a ser médico, né? O Reginaldo Tipino também veio a ser médico. E eu acho que, em consequência disso, a gente foi servindo assim de um modelo, vamos dizer assim, para aquela meninada que não tinha nenhuma expectativa. Aqui em Vargem Alegre é uma cidade que você conhece muito bem. É uma cidade pobre, é uma cidade de pequenos produtores, hortigranjeiros, não tem uma empresa que possa melhorar o rendimento daquele pessoal, não tem nenhuma oferta de trabalho, não tem nada. Então a meninada acho que sentia o seguinte, ou eu faço qualquer coisa no sentido de melhorar o meu desempenho, ou então eu vou ter que acabar como meu pai, sendo um pequeno produtor, etc. E isso foi dando a eles talvez um entusiasmo, e cada um foi tentando, na medida do possível, com todas as suas dificuldades, porque ali não teve ninguém que não formou, que não tenha sido com essa dificuldade. E temos hoje um número assim absurdo de grande. Que, proporcionalmente, vou dizer para você, com toda a franqueza, eu duvidava desse número, mas quando num determinado dia tentamos escrever o nome daqueles indivíduos, eu não tive assim o privilégio de contabilizar aqueles que estão fora da minha carreira, como você e os seus muitos companheiros, os engenheiros como seus vários companheiros, e todos, não só. É claro que a gente resolveu ver o que é dentro da área da saúde. E a gente sabe que, considerando os mais velhos, como eu e o Rosenberg e mais uma turmazinha, e se for considerar o número de alunos, você pega no bico da caneta mais de 150 meninos dentro daquele lugarejo que estão fazendo medicina. Tem menino para esse Brasil afora todo. Tem no Nordeste, nós temos exemplo de meninas, de gente que passaram em 4 vestibulares de federal. Isso é minha prima, gente que hoje é médica, inclusive está na Federal de Belo Horizonte, trabalhando na Federal. Tem gente, menino aí, que você olha assim, você acha até pretensão demais da conta de um pai, querer fazer aquele menino galgar um degrau a mais, seja lá como advogado, como médico, como engenheiro, e que faz o vestibular lá em Campinas e passa em Campinas, outro faz lá entra através desse expediente que tem agora do Enem, tem gente lá em Natal, tem gente em Campinas, e é uma coisa assim de assustar. Mas, e eu vou dizer assim, o fato de eu ter sido o primeiro, pode ser que tenha influenciado no sentido de que o indivíduo falou assim, eu vou mais ou menos onde esse está indo, tem que correr. Vou ficar aqui. Vou ficar que nem o meu pai aqui na roça, né? Outro fato curioso na sua vida é que você foi um grande jogador de futebol, né? Parece que chegou o momento que você teve que decidir, ou sou jogador profissional ou sou médico. É verdade isso? É um fato. O negócio é o seguinte, é claro que isso aí
se eu tivesse a pretensão de ser um jogador de futebol, eu teria tido um caminho diferente. Mas quando eu fui para Uberaba, eu gostava de jogar minha bola, como todo menino daquela faixa de idade, e jogava num time lá que esse time era da segunda divisão. Mas eu me destaquei lá e fui lá, apareceu lá nos recortes de jornal, segunda-feira, meu nome lá como artilheiro, e no final do ano, como a revelação do ano, e outras coisas. E dizendo, inclusive, de times, assim, ali por perto, de Ribeirão Preto, o Comercial de Ribeirão Preto, Botafogo de Ribeirão Preto, de onde são Sócrates, o Raí, essa tropa, né? que teriam mandado olheiros me ver, a mim não só, a mim como um outro colega meu, Weber, que também é. E futuramente nós viemos, a gente tem um encontro hoje de 5 em 5 anos. Num desses encontros, um desses olheiros falou comigo, rapaz, eu já sentei na arquibancada para ver o seu jogo, mas depois fiquei sabendo que você tinha 21 anos, que você já estava aqui no 2º ano de medicina. Era uma situação completamente diferente e isso não ia deixar. Mas numa dessas minhas vindas para votar, a gente votava antigamente no dia 3 de outubro. Eu trouxe um contrato para meu pai, me permitia assinar, ele não deixou assinar. Aí falou assim, o que você tinha que passar de dificuldade, você já passou. Agora está no 2º ano, vai acontecer com você como aconteceu com o Marcial, aqueles mais antigos que estão nos ouvindo. Vão lembrar que o Marcial era um goleiro daqui de Minas Gerais, do Atlético, era muito bom goleiro e era estudante de medicina. Foi transferido para o Rio de Janeiro com a promessa de que teria um apartamento, teria isso, aquilo, e a transferência dele, chegar lá, barrar a transferência. Esse rapaz teve que perder uns 3 anos do curso. Nossa. E por causa disso, meu pai, talvez, assustado com essa situação, não aceitou. Ô, Regi, infelizmente nós estamos chegando ao final, mas eu queria que você falasse para nós o seguinte, você como médico, né, que vive essa situação no Brasil, como é que você vê a medicina hoje no Brasil? É lamentável, né? A gente tem que falar, porque na realidade eu gostaria que a coisa estivesse muito melhor. Nós teríamos oportunidade de ter as coisas melhores. Mas, infelizmente, esses desmandos que vocês viram por aí afora, que não são de agora, talvez já naquela ocasião já estivesse limitando a melhora do nosso orçamento e o investimento, naturalmente, nas áreas de saúde, etc. e tudo, né? Então, a gente perdeu muito. O SUS, que foi uma promessa muito grande, talvez não tenha tido o suporte econômico para sustentá-lo, né? Então, porque a ideia parece que é boa, né? Boa. A ideia do SUS, o SUS é o maior seguro de saúde do mundo. E se fosse bem administrado, se a gente se o país tivesse como investir na área de saúde aquilo que se espera, que se propõe, e atendendo à filosofia da universalidade do SUS, você tem que atender a todo mundo, você não tem que saber se o indivíduo é rico ou é pobre, se ele mora aqui ou se ele mora no Rio Grande do Sul. A ideia é espetacular, mas talvez tenha faltado a coisa mais importante, que seria os recursos para poder tocar a coisa para frente, né? Ô, Regi, te agradeço muito a sua presença, foi muito boa a sua fala aqui. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.